Boa noite, Itite, Luciane, Deisiane, Juliana, Prima Arley, Primo Miguel, Primo Tadeu, Paula, minha amada, Maria de Jesus. Pois é, estamos aqui, né? Hoje com a carinha melhor, vocês não estão achando? É claro que hoje eu passei uma maquiagem aqui para dar uma melhorada, mas olha só, hein? Já melhorou bem, olha como é que tá, né? Já fiz a minha. Ó, o Primo Miguel tá quase dormindo, então vão ser assim, as minhas últimas palavrinhas. Boa noite, Primo Miguel. Minhas últimas palavrinhas no ouvidinho dele, né? Porque aqui para nós vamos ter bastante coisinha ainda pela frente. Acho que hoje a energia tá tão boa que eu vou conseguir fazer a nossa 1 hora de live. Obrigada, Paula. Tô aqui. Hoje eu pus um. Aqui, ó. Quem fez a minha unha foi a Paula, viu, gente? Olha só, Nossa Senhora Aparecida, que coisinha mais fofa. Aí eu falei, hoje eu vou pôr um azul aqui, que eu não sei se vocês estão vendo preto, mas hoje eu tô vendo, pus um azul aqui para combinar com a minha unha, né? Boa noite, Sueli, Nalva, boa noite a todos, né? O Alessandro entrou aí, o Alessandro hoje vai dar um testemunho super legal pra gente. E eu acho que eu já vou te colocar aqui, hein, Alessandro? Já vou te colocar, você entra conosco, eu vou fazer uma introdução falando conosco, tá? Então você pode entrar, eu vou desativar um pouquinho, tá? Os comentários. Alessandro, você tá com a câmera virada, eu acho. Vira sua Sim. câmera para você. Nós estamos vendo uma galinha. Olha que bonitinha essa galinha. E agora, Nós como que eu estamos vendo viro uma aqui, galinha, Raquel? Alessandro. Cadê você, Alessandro? Era, Vira sua câmera, querido. Vira, como é que vai. como Como é é que que eu viro aqui? você vai aí no nessa setinha aí, ó? Tá vendo uma setinha redondinha? Ah, tá. Ah, agora sim. Isso! Nós conhecemos a galinha. É o quê? De colocar ovo na sua cozinha? Não, é uma galinha para colocar palito, guardanapo, salzinho. Pois é, nós fomos apresentar essa galinha, Alessandro. Isso a primeira live, a gente acontece isso mesmo. Não é, Alessandro? É. Então, eu estava aqui dando boa noite para o pessoal e falei, gente, nós vamos ter uma participação hoje aqui, aí você já entrou, eu já te coloquei. Então, eu vou só falar com o pessoal aqui, que eu vou desativar os comentários um pouquinho, até para ficar mais claro, né? Depois eu Tá ativo certo. de novo, viu? Porque aí as pessoas nos veem melhor, já que são duas câmeras, né? Você tá É. onde você tá? Fala pro pessoal onde você mora, já apresenta aí, que depois eu faço a Então, boa introdução do noite a tema e todos, a né? gente vai dialogando. Boa noite, meus colegas de live aí, né? Todos os domingos parece Alessandro Amado Servo, sou eu aí, né? E, e boa noite a todos. Obrigado, Raquel, pelo convite, né? Uma E alegria. espero contribuir aí essa noite com todos vocês aí, Uhum. ok? Tá falando de Viçosa, né, Alessandro? Isso, eu falo de Viçosa e conheci Raquel ali aqui mesmo no Ceará, né? Foi ano passado, né, Raquel? O Já vai Seara, gente, para para quem não um sabe, ano. é um encontro de carnaval organizado pela Renovação Carismática de Viçosa. E é um encontro de uns 30 anos que tem Seara ou mais? Por Tem aí, né? mais, né? Tem mais, Isso, né? eu já moro em Viçosa tem 5 anos. E aí eu conheci, foi dentro de 5 anos, estou lá, firme e forte. Eu Já acho que sua gostava do mulher carnaval. tá, sua esposa tá aí do lado falando as datas certas, né? Ela falou 9, não é 5, não. É nove. Aqui, deixa eu falar. É, A maioria das pessoas são assim, os homens não sabem data e as mulheres que sabem, mas tem algumas exceções, porque, na verdade, essas coisas têm mais a ver com personalidade
do que propriamente com o masculino e feminino. Mas que tá interessante ela aí te corrigindo aí, tá, né? Não quer aparecer na Exatamente. live, não, querida? Cadê sua carinha? Já deixa para um outro momento, ela vai participar junto aí. Não, porque mulher é assim, né, Alessandra? Tem que fazer maquiagem, tem que fazer cabelo, então, Exatamente. Passa o dia inteiro para agora, para o momento, né? exatamente. Mas Mas então, hoje aí, nós temos como tema. Pode falar, pode falar. Depois eu. não só me Pode falar. apresentar, né? É Que melhor. é um Já se apresenta aí. prazer. Meu nome é Alessandro, né? Sou enfermeiro, trabalho aí com idoso, tenho especialidade em gerontologia e sou professor também. E estou nessa busca aí da cor interior, né? Que tem trago bastante benefício para mim, usando essas ferramentas da Raquel aí. E aí abriu-se, né? Conhecendo a Raquel, várias oportunidades aí surgiram de mudanças em algumas áreas da minha vida. E aí estou aí hoje para colaborar com vocês aí, passar um pouquinho da minha experiência, né? Que eu acho que compartilhar, a gente acredita que pode também despertar algo em pessoas, porque realmente, para mim, fez muita diferença aí, né? Conhecer você, estar com vocês na live aí todos os domingos. Já fui aluno mais assíduo, mas a correria agora com a pandemia, né? Na enfermagem, a gente tem que dedicar mais para que, né, os nossos pacientes, os meus idosos lá, sejam realmente atendidos da forma que precisa. E aí a gente tem que ter esse comprometimento maior, tem que dedicar mais, né? E aí vamos para a noite de hoje aí, né, Raquel? É isso aí, Alessandro, porque nós estamos assim numa proposta de mudança de vida, né? Inclusive algumas pessoas me perguntaram se depois da pandemia eu vou continuar fazendo live. E é bem interessante, porque na verdade eu fazia live antes da pandemia, né? Só que era meio-dia e Não, meia e tal. era Então, meio-dia, exatamente. na verdade, as lives elas não têm a ver com o momento da pandemia. Claro que a pandemia eu acho que ela acaba fazendo a gente fazer mais live, até para poder ajudar mais nesse momento. E também porque, de certa maneira, embora eu continue trabalhando muito online, mas acaba que, como não tem locomoção, reunião presencial, ou tem poucas, acaba sobrando um tempinho a mais e aí a gente aproveita para estar oferecendo mais esse compartilhamento, né? E o nosso tema de hoje é como que uma vida disciplinada pode ser uma vida prazerosa, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de que a disciplina, as obrigações tornam a vida da gente prazerosa. Existe uma crença bastante leiga e superficial de que o prazer está na falta de limite, né? De que o prazer é eu poder fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E é bem interessante porque as crianças, elas têm essa ilusão, né? Elas querem ser adultas rápido porque elas acham que os adultos só fazem o que querem, né? Exatamente. E é bem legal porque, assim, quando eu estou atendendo crianças, né, aí elas reclamam de umas certas coisas e falam disso, de que elas querem ficar adulta logo, e eu vou vamos dizer, no ponto, né? Eu falo, escuta aqui, você quer ficar adulto logo, porque você quer fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. É isso mesmo. Eu falei, então você acha que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero? Aí alguns falam, não. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar e nem todo dia eu quero trabalhar, eu tenho que comer e nem todo dia eu quero comer aquela comida, eu quero gostar de comer outra, né? Às vezes eu quero deitar e não posso porque eu tenho obrigações, às vezes eu quero ir passear, não posso porque eu não tenho dinheiro. Aí elas, eles falam assim, mas é assim vida de adulto? É. E aí alguns que são menorzinhos, tipo 5 anos, assim, que nem entendem que eles estão em tratamento, né? Eles entendem que eles estão ali num momento lúdico conosco. E eu lembro de um pacientezinho, ele tinha 3 anos e ele falou assim, eu posso trazer minha família para morar aqui nesse consultório? Ou seja, ele tinha uma noção que ali era minha casa, que ali era uma vida de prazer, né? E eu achei Segurança, bem. Oi? Oi? segurança, um ambiente seguro. Segurança, É, é. Isso.
Aí eu falei, enfim, então eu falo, não, mas eu trabalho, mas você trabalha com o quê? Ué, eu estou trabalhando aqui com você. Não, você não está trabalhando com a vida, você está brincando. Então, quer dizer, você tem uma outra noção da vida adulta, né? E essa noção de que a vida prazerosa é essa vida sem compromisso, ou que eu possa fazer o que eu quero na hora que eu quero, muitas vezes também a gente liga o prazer à questão do dinheiro, né? Ah, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou poder fazer tal viagem. E é bem interessante, Alessandro, e todos vocês que estão aí comigo, conosco, que quantas pessoas em viagens assim, tão esperadas da vida acabam brigando lá na viagem, né? Acaba voltando roxo de tanta raiva que passou. Literalmente, eu entendi uma pessoa que roxeou o corpo inteiro de tanta aflição que passou na viagem na Europa com a prima que ela tinha levado, assim, não levado pagado. Os dois tinham dinheiro para pagar, mas a prima tinha uma personalidade muito dominante e ela só foi experimentar isso com 40 dias de viagem. Então, na verdade, aquilo que seria um grande prazer virou um desprazer violento, né? Então, a gente precisa reordenar e desconstruir algumas coisas para a gente entender aonde que está o prazer. E o prazer ele é algo super importante, porque ele é um ponto de nutrição para a nossa psique. E não só para a nossa psique, mas exatamente para o nosso corpo também, né? E quiçá para o espírito. Né? Os grandes místicos falam que as experiências de êxtase deles deram um grande prazer, né? E a gente sabe disso. Talvez a gente não seja ainda um grande místico, mas a gente já teve algum prazer enorme numa oração, né? Um êxtase, assim, de sentir que não, realmente tudo faz sentido, né? A oração, ela tem esse poder de nos levar a esse prazer existencial, né? Que bom existir, que bom ser quem eu sou, que bom que Deus é essa amplitude que cuida de mim, que eu estou mergulhada, né? E aí, para a gente desconstruir um pouco essa questão de que a vida é desprazerosa ou só desprazerosa, ou só será prazerosa quando, né? A gente precisa entender o seguinte: um dos sentimentos fortes que o ser humano precisa é liberdade. Então, na verdade, quando a gente é tolhido em nossas liberdades, e a gente está vivendo bastante isso nesse tempo da pandemia, a gente sente podado e assim, é um desprazer terrível. Então, muito mais do que a gente achar que a vida é desprazerosa porque ela nos rompe, não, porque ela nos dá só responsabilidades, a gente precisa começar a voltar a olhar, igual virar sua câmera. Aconteceu aí agora, né, Alessandro? Se você não Exatamente. tivesse virado a câmera, a gente não teria sua imagem. E é exatamente isso. A gente ia ficar olhando para aquela galinha, né? E que por mais bonitinha que fosse, não daria o comunicado que a gente precisa fazer, né? Escutar só a sua voz e com a imagem focada em outro lugar seria bem mais difícil para a gente compreender. Então a gente precisa virar essa câmera mental para a gente focar no ponto certo. E o ponto certo é o seguinte: a questão do desprazer, ela não tem a ver simplesmente ou quase nunca pelo fato da gente ter obrigações, mas ela tem a ver com o fato da gente se sentir podado em nossas liberdades. Então, aí eu já estou aqui dando uma super dica. O desprazer, ele está ligado toda vez que existe um sentimento de poda, né? Aí vamos lá. Eu quero comer o pudim que a minha mãe fez. Não, não está na hora de comer o pudim. O pudim se come depois do almoço. Aí a gente já, é podado, não é assim? E aí as Exatamente. personalidades são diferentes. Então, um vai querer jogar o pudim no chão, né? O outro vai falar, então, se eu não como, ninguém come. O outro vai deprimir lá no quarto e vai falar se minha mãe me amasse, deixava eu comer o pudim. O outro vai fugir, né? Falar, dane-se esse pudim também, eu vou brincar. Cada um tem uma reação, mas o fato de sentir a poda naquele momento é o desprazer, né? Então, não está ligado a obrigações. Tanto é que nós temos várias obrigações que a gente sente prazer também, não é? Principalmente, Exatamente. não é? Principalmente quando a gente está ligando assim, uma questão de responsabilidade a uma vocação. Não, eu nasci para fazer isso. E aí, às vezes, a gente cai até num extremo oposto de ficar lá 10, 11 horas fazendo aquilo, porque a gente está fazendo também por um prazer, né? Ao invés Exatamente. daquilo trazer um sentimento de poda,
aquilo traz um sentimento de expansão. Aí a gente tem que ter cuidado também, porque a gente tem outras coisas na vida, inclusive outras pessoas, né? É isso. E você falando aí, né, eu fiz aí fiz mentoria, tem curso de cura interior, então veio alguns flashes aí de várias coisas que você dizendo sobre a disciplina, nessa questão do prazer, da viagem. Aí eu me recordo aí, né, de algumas coisas, né, que eu aprendi com você, que seria a disciplina, né, quando ela faz sentido. Acho que alguém já participou dessas questões da live, né, do fazer sentido. E aí você toma consciência e você consegue buscar as coisas com mais clareza. E essa questão da poda, né? As limitações faz que a gente às vezes não avance, mas quando você tem a consciência, tem o sentido ali real daquilo que você está buscando, você consegue, né, que essas podas venham menos, ou você consegue, como eu posso dizer, menos poda e você vai avançando mais, né? Vamos imaginar uma árvore, né? Você às vezes tem que podar para depois ela florir, né? Então, se você entende isso, tem esse sentido, com a disciplina, né? Que, igual você falou, é chato, né? Eu não vou fazer só o que eu gosto, mas é aquilo que eu preciso, né? Tem o pudim, né? Às vezes o pudim um gosta, outro não gosta. Aí se tiver uma mãe que vai fazer um, para outro, tá bom. Mas aquele pudim, não falando de pudim, né? Mas buscando, né, a questão das necessidades Símbolo, né? reais, do símbolo. Aquilo que eu busco realmente, que vai me levar, né, ao caminho do meu objetivo, e fazendo sentido, você consegue ter mais disciplina. O dia a dia ele vai ficando mais fácil, né? Vai assim, fazendo sentido, e aí a gente realmente tem mais força para vencer, né, essa disciplina aí. Não sei se eu fui muito claro, Não, mas foi sim, na verdade aonde eu quero é chegar? exatamente isso, né? Que essas podas são, às vezes, né, eu preciso, às vezes, podar aquelas emoções que me limitam, né? Eu tô com medo. Eu tenho o meu medo. O meu medo já me poda, às vezes, eu buscar uma coisa que já é para mim, né? Claro, E claro. aí eu fico apegado a esse medo, aí medo, 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 medo. E aí eu não estou buscando aquilo que realmente, né, eu determinei. E aí, se eu não tenho disciplina, eu posso. Aí eu, né, tenho fica sabotando, né? Então tá bom. Não ter disciplina, aí isso é bobeira. E aí você fica dando volta, círculo, 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 às vezes acaba não chegando a lugar nenhum e reclamando da vida e se autopunindo, igual você diz aí, né? É. É ou não E é? aí, essa questão desse primeiro ponto que eu trago, que na verdade não é o fato de ter uma vida adulta que se torna desprazerosa, mas é o fato da gente sentir muita poda do nosso senso de liberdade. Invariavelmente, eu escuto essa frase: mas eu não tenho direito a nada, eu só fui pedir para a comida ficar mais salgada e minha mulher veio para cima de mim. Ou eu não tenho direito nem de deitar na minha cama, porque vem aqueles três meninos e pulam em cima de mim, né? E aí vai. Né? Exatamente. Aí é uma série de coisas, de sensações de poda. Eu não posso nem descansar porque a criança não dorme. Eu não posso nem ver aqui minha rede social porque tem alguém achando ruim. Enfim, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente se sente cerceado em nossas liberdades, a gente traz esse sentimento forte de desprazer. Traz não, ele acontece automaticamente. O outro ponto forte é que a gente não crê que pode haver mudanças a partir das nossas disciplinas, né? Exatamente. O ser humano ainda tem um pensamento meio que mágico, assim, né? Tipo, eu deito e amanhã eu acordo completamente transformada. Não, amanhã eu acordo um pouco mais transformada, com certeza, né? Essa coisa de eu não acreditar que se eu fizer X ou Y, eu de fato terei um resultado, isso é uma coisa absolutamente nociva na nossa forma de viver.
e essa crença de, não vale nada, né? Não, terapia não vale nada, tomar remédio não vale nada, exercício físico não vale nada, se tiver que morrer, morre do mesmo jeito. Eu já não escuto umas coisas assim, Alessandra? Né? Exatamente. Eu O vou tempo fumar mesmo, porque todo mundo vai morrer. É óbvio que todo mundo vai morrer. Mas a questão não é a morte, né? A questão é a inteiro. qualidade de vida. Até eu morrer, o que eu posso fazer de melhor com a minha vida? Por isso que eu estou falando de disciplina esses dias, estou aqui no meu painel de metas, que eu ponho fotos e já tem muito tempo isso. Exatamente, e eu reforço, ontem falei aqui a Raquel dos 80, né? Ali, tá vendo a minha fotinho aqui, onde está? Isso aqui é uma foto do aplicativo, eu me pus com 80 anos, aqui com 70. Eu até falei que o aplicativo foi até bem generoso, mas enfim. Mas por que eu ponho isso? Porque eu projeto essa imagem de que eu quero chegar numa velhice o mais plena possível. Não é um discurso do tipo, eu não quero ser olhada por ninguém. Não, eu acho que de alguma maneira, em algum momento, a gente será olhado, né? Você trabalha com idoso aí, você sabe disso. Por mais que Então, o idoso seja até muito saudável, ele está num momento ali que ele precisa de ajuda como ele não precisaria antes, né? eu acho que eu posso ajudar melhor agora nessa questão da disciplina. No momento que eu estou vivenciando, né, que eu trabalho em instituição de longa permanência, para quem não sabe, né, que hoje em dia a gente não fala mais asilo, porque asilo dá o sentido de jogado, de não ter ninguém que cuida, né? Em uma instituição a gente promove saúde, a gente promove um envelhecimento com autonomia, né? Com qualidade. Então, por isso que é a instituição de longa permanência. Então, o coronavírus, né? A gente é alto risco para ele. Então, o que acontece? Quando, né, eu sou responsável técnico da instituição e levei, né, a proposta para toda a equipe, que é a questão, né, de as recomendações, né, e aí exigia da equipe disciplina, que tinha que mudar tudo, né? E eu fui questionado muitas vezes, isso é bobeira, isso, né, exatamente o que você está falando. Não, como é que você está exagerando? Isso cadê o coronavírus? Está não sei aonde. Várias pessoas usam essas ferramentas. Hoje, graças a Deus, eles já reconheceram, né, que com disciplina, né, a gente está fazendo tudo muito certinho lá, com todas as recomendações. Até hoje eu posso dizer para vocês que nós não temos nenhum idoso, nenhum funcionário com Covid-19, né? E hoje eles entendem essa importância da disciplina, né? Você tem Isso. o funcionário que é disciplinado, ele vai usar todos os equipamentos de proteção individual, vai atender de forma, né, assertiva todas as recomendações, mas tem aquele que não é disciplinado e pode levar em risco ali, né, o idoso ou toda a instituição. Mas essa disciplina nos leva hoje a ter essa qualidade e essa segurança, né? A gente trabalha hoje lá com 90% de segurança em relação ao Covid-19. A gente tem 10% que o idoso ele vai no hospital, ele é internado, ele volta, igual hoje mesmo, né? Nós tivemos um que precisou de ir para observação, ele tem que retornar, aí a gente tem todo o cuidado, né? Que é a disciplina, né? De chegar, e aí eles falam, outra instituição não faz nada disso. Então, né? A disciplina, ela nos proporciona aí qualidade, É isso aí. né? Então, o Alessandro, eu tenho compartilhado também, você deve ter visto nas lives, que uma disciplina que nós tivemos no período de adoecimento de papai, de trabalhar o inconsciente dele dormindo, uma disciplina que não era exaustiva nesse sentido, né? Cada dia um conversava com ele, até por áudio mesmo, no ouvido e tudo, fez com que a gente acionasse todas as potências do inconsciente dele e da espiritualidade dele, que foi muito bem vivida. E aí ele teve um adoecimento grave, né, que levou a óbito, que é um câncer, uma metástase de osso, e ele não sentiu dor alguma, né? Isso é quase que milagroso, não é isso? Eu sei que é da área da saúde, você vai saber dizer isso mais do que eu da saúde física. Mas com por quê? Porque a certeza. gente teve uma disciplina com ele, né?
Eu tinha total certeza de que se eu trabalhasse o inconsciente dele disciplinadamente, e é claro que eu tive a parceria, sobretudo da minha mãe, a gente teve, por exemplo, pessoas, né, muito ligadas a nós, intimamente ligadas na família, que estavam assim com depressões crônicas, de ficar 10 anos trancado no quarto, que a gente foi disciplinadamente trabalhando o inconsciente dessas pessoas, e elas nem sabem disso, e elas foram se curando, né? Então esse ponto que eu estava dizendo da crença, né? Da crença de que se eu faço algo, eu tenho um resultado, que não é um resultado milagroso imediato, mas é um resultado, como é que a gente fala? Quando vai acrescentando, né? Hoje eu ponho uma E, pecinha, amanhã é um resultado crescente, é isso que eu queria falar, né? que é E o o meu terceiro, resultado, hum, né, diante das suas ferramentas aí, né? Por exemplo, se fosse hoje, se eu não tivesse usado suas ferramentas, eu estaria em pânico em relação à Covid-19 lá dentro do Lar dos olha, Velhinhos, né? ou Por seja, né, quê? O medo, Alessandro, o medo. você fez a mentoria no momento certo, né? Vamos falar assim, né? Exatamente. O curso de cura interior e no momento certo, né? Pois Por é. quê? É você, né, acreditar ali, né, de forma, não acreditar, você está falando de forma fantasiosa, ou acreditar, assim, o toque de mágica, mas é aquilo, né, é o que é o consciente, que você mesmo coloca, né, eu estar ciente das minhas limitações, das minhas emoções, né, limitantes e das minhas potenciais, né? E que o medo é uma coisa que às vezes a gente, é uma crença, é uma que a gente constrói. Agora, se eu, né, vou desconstruir esse medo, eu tenho medo real, tenho medo que é o medo que eu estou construindo. Peraí, vamos lá. Acorda, Alessandro, vamos lá, como é, né, as ferramentas que você, né, coloca, e aí a gente caminha de forma mais segura, de forma clara, porque às vezes quando eu estou fantasiando, eu não estou indo para o lado certo, eu estou indo para o lado errado, né? E aí acaba prejudicando a mim, ou quem está à minha volta ali, né? Das emoções, Sobretudo, né? Sobretudo a nós e sobretudo. quem está próximo de nós, né? O mais próximo, né? Exatamente. Você falando Então do seu aí, pai Luciano, aí, não falando do estou seu chamando pai de também. Luciano toda hora, deve ter algum Luciano aí falando em mim. O Luciano do nosso marketing, Exatamente. você já Dos conversa vídeos. com ele. E, e no caso do seu pai aí, né? Além de todo o conforto que ele tem, tem o amor que ele sentiu de todo mundo, que isso tudo faz com que, né, lá no inconsciente ele se sente ali amado, protegido, e o que você coloca, né, que aí supera tudo. É. A gente, às vezes, lá nas velhas, a gente trabalha essas questões também, né, assim, de da autoestima, de ter aquele aconchego de ficar abraçando, dele sentir como eles se sentem rejeitados, né? Então a gente Muito. trabalha essa questão dessa rejeição deles. E assim, quando se tem amor, carinho, isso dá um conforto. Você não vai resolver o problema dele como um todo, mas você conforta, você deixa eles se sentem mais preparados para o momento que eles estão vivenciando, né? Então, Ao mesmo Alessandro, eu tive a oportunidade de ajudar várias pessoas da minha família nos momentos terminais, né? Curiosamente, a única pessoa que morreu do meu lado foi meu pai. Mas ele morreu tão sereno que eu nem percebi que ele tinha morrido. Ele nem mudou de cor. Mas eu também já não tinha esse problema de, assim, quando eu perdi minha avó com 21 anos, eu pedi a Deus que ela não morresse perto de mim. Seria o maior impacto da minha vida naquele momento, e de fato ela não morreu perto de mim. Ela morreu na frente da família inteira, menos de mim e da minha mãe, né? E o meu pai foi o contrário, assim, eu estava super preparada para qualquer coisa e tal, então eu fui me preparando ao longo da vida, porque a gente entende que nós, né, assim, com a idade que a gente vai avançando, você fala, daqui a pouco eu tenho pai idoso, enfim, né? E aí algumas pessoas da minha família sofreram muito antes de morrer. E um deles, né, ele teve uma síndrome que parece alérgica de medicação, e o corpo dele todo se tornou ferido. Então era bem doloroso isso. E aí quando eu que estava lá,
que é a minoria das vezes, né? Porque na verdade eu estava dando um apoio, mas a hora que as pessoas vinham limpar o corpo dele e que aí vinha, né, aquelas feridas, né, abertas, né? Eu abraçava assim, falava, encosta a sua cabeça aqui, e o corpo dele estava na maca e eu falava, respira. Respira porque você não precisa sentir essa dor. Respira, presta atenção, faz assim comigo. Presta atenção, presta atenção. Você não precisa sentir essa dor. Aí eu falava, ele também cristão, falava, Jesus já sentiu essa dor por você. Você não precisa sentir essa dor. Respira porque você desliga da dor. Você não precisa sentir a dor. E dava certo, né? E curiosamente, né, as enfermeiras do HC, que é o Hospital Clínico, aqui, né, o Hospital das Clínicas, ligado ao FMG, eles falavam assim, eu nunca vi ninguém com essa síndrome curar tão rápido. Mas era o tanto que eu repetia para ele, não precisa sentir essa dor, não precisa sentir essa dor. Então, isso não é mágica, né? Isso é ciência e fé, claro, mas isso é uma disciplina. Eu já ia para lá dizendo assim, não importa se ele tiver em chaga viva, se eu vou ficar lá 1 hora ou a noite inteira, o momento que eu estiver lá, eu vou estar levando a perceber que ele não precisa sentir essa dor. Então, o corpo dele cicatrizou por 48 horas, e segundo os médicos, era uma coisa que, tipo assim, ia durar, sei lá, 10 dias aquela alergia, porque é exatamente uma alergia de medicamento, então, tipo assim, como é que você trata, né, vamos tentar outros medicamentos, ok, mas, né, tem O muita que que coisa que é leva a ensaio essa e erro, alergia? né? O Oi? que que o inconsciente está falando ali para manifestar essa alergia, né? Pois é, É, exatamente. você lembra aquele momento, né, ano passado, 2 atestados de infecção, você tá, Alessandra, ao É, medo, trabalha esse é, medo, e daí é, para lá, nenhum atestado, nenhuma infecção, é verdade, porque né? é o que que o meu inconsciente está dizendo para Uhum. o meu organismo, né, para o meu manifestando no corpo ali, a, a emoção, né, inconsciente que eu tenho e tem que ser trabalhado mesmo e é esse caminho realmente, né, que você está. Então, aí a disciplina, na verdade, ela é uma disciplina onde a gente vai incorporando coisas, uma nova forma de pensar, virar a câmera, né? Como eu disse. Eu tenho que falar também, né? Vão virar a chave da nossa vida. Entender que, claro, a gente não tem o controle no sentido assim, vai ser assim, assim, assim. Mas a gente tem um controle que talvez a gente não use. Para eu estar saudável, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso comer bem, eu preciso trabalhar o meu inconsciente. E não simplesmente ter uma vida de cumprir obrigações. Cumprir disciplinas é diferente de cumprir obrigações. Por quê? Porque muitas disciplinas a gente escolhe. Então a gente escolhe por propósito, por prazer, não é? Exatamente. Então, olha só, Fica só prazeroso, né? finalizando, para você dar o depoimento do que é a mentoria, essa disciplina, essas 40 aulas trouxe para você, e eu estou trazendo o Alessandro aqui, gente, porque ele tem dado depoimentos recorrentes para a gente da melhora dele, né? Tenho vários depoimentos. E aí hoje eu escolhi o dele, né? Porque peguei ele de surpresa, não foi, Alessandro? Pô, em trabalho. Eu tava trabalhando, falei, Alessandro, você vai fazer a live hoje comigo e tal. Aí ele me escreveu assim, ué, mas eu vou. Não, eu faço sim, mas, né? Enfim. Aí quando ele me ligou, eu falei assim, tô te passando um susto, né? Aí ele falou, a mão já gelou, né? Mas depois desgela, enfim. Mas só falando um ponto aqui bem interessante, porque algumas pessoas têm falado, coisa que parece bobagem que eu vou falar, tá? Até mesmo, sei lá, meio superficial. Mas algumas pessoas têm falado assim: ah, mas você não está indo no salão de beleza, não, mas seu cabelo tá bonito e tal, etc. Enfim. Aí quando as pessoas estão me falando isso, né? Eu falo assim: bom, na verdade, o que que a pandemia fez? A pandemia me fez tratar melhor do meu cabelo, porque em vez de eu delegar ele ao cabeleireiro, eu comecei a delegá-lo a mim. Então já muda o meu olhar, do tipo assim, né? O que eu preciso fazer para o Exato. meu cabelo ficar melhor? Aí eu tô até brincando, eu virei a louca da hidratação, né? Virou, mexeu, eu tô hidratando o cabelo em casa. Mas o que eu quero dizer mesmo é o seguinte: eu tinha um grande sofrimento na adolescência, que era esse meu cabelo. Eu deixei de fazer muitas coisas por causa do trauma do cabelo.
E eu falei assim, ó, se eu puder nomear um sofrimento de infância, era o medo do escuro, e nomear um sofrimento de adolescência, era o trauma do meu cabelo. Né? Eu sou de uma família mista, do tipo, a família da minha mãe com cabelos muito lisos, mais ligado a uma linha portuguesa mesmo, e a família de meu pai ligado mais a uma linha mais afro. E, enfim, aí eu puxei o cabelo afro, e a minha mãe com o cabelo super liso, não tinha nenhuma habilidade de lidar com isso, e eu sofri muito por causa desse cabelo. E eu acabei lembrando, Alessandra, olha que curioso. Você sabe por que eu comecei a fazer terapia? Para poder aceitar meu cabelo. Olha como que dor era essa, né? Não era nem, eu Exatamente. vejo, parece uma, por isso que eu falei, parece até uma coisa boba, uma coisa fugaz, né? Mas como assim, Raquel? Né? Igual o povo fala, tem gente morrendo na África de fome, e você sofrendo por causa de cabelo, mas o sofrimento, ele é lícito, né? Cada um sofre por uma coisa. O que seria uma falta de inteligência, inclusive emocional, é eu deixar de viver por causa do cabelo, né? Então, tipo assim, eu vou deixar de sair, de namorar. É claro que naquela época eu deixei muito de fazer algumas coisas, festas, porque eu achava que o meu cabelo estava absolutamente me inviabilizando de estar naquele lugar. Mas olha que coisa, olha que curioso, né? Eu comecei a fazer terapia ali pelos 17 anos, motivada por esse trauma do cabelo, né? E aí eu lembro que eu comentei com o meu irmão mais velho, falei, olha, eu vou começar a fazer terapia, porque agora eu vou aceitar meu cabelo, porque meu cabelo vai ser maravilhoso. E aí ele falou assim, é um pouco difícil, né? Porque seu cabelo é muito ruim. Né? Meu irmão é meio assim, chocante, tem hora. Você não vitimizou, não, né, Raquel? Não. Eu falei, Chorou. não, É. não. Não, Que eu muitos se falei, e vitimizam, aí é né? legal, né, Alessandro? Porque eu comecei a fazer terapia por causa do cabelo, e aí depois, assim, é claro que eu entendi que aquilo ali era um pontozinho dentro de uma questão muito mais complexa, que é o ser humano, inclusive de eu me sentir pertencente àquela família. Eu era muito mais influenciada pela família materna, que eram dos cabelos lisos, dos olhos claros, né? Então, tipo assim, poxa, eu muitas vezes achei até que eu era adotada, né? Custei a perceber que, de fato, eu tinha todo o traço do meu pai, da família do meu pai, e tão logo eu fui incorporando isso na terapia, que eu falei, gente, isso é minhas raízes, né? Eu preciso valorizar isso, eu preciso lidar com isso, porque é assim que eu fui feita. Então as coisas foram mudando e essa coisa do cabelo virou simplesmente um portal para eu entrar em outras instâncias, né? E foi muito interessante, por quê? Porque aí depois sim eu tive uma depressão. Na hora que você estava com depressão, você nem lembra que você tem cabelo, na verdade, né? É muito interessante um pouco. Aí já é uma questão muito mais profunda e dolorosa, mas como eu já estava amparada por técnicas que aprendi, a passar pela depressão, aceitar a ajuda da minha avó na época, as orações e tudo, já me ajudou muito mais, né? Então, talvez se eu não tivesse começado a gerenciar o problema do cabelo, eu teria gerenciado muito mal o meu momento de depressão. Isso é bem curioso, né? Então, Exatamente, assim, é. eu tenho um problema e eu acho que é o fim do mundo, mas na verdade, começar a lidar com aquele problema vai me dar força para lidar com outros de uma magnitude maior e eu vou tirar muito mais de letra, né? E aí eu E fui nesse entendendo caminho também. aparecem outras oportunidades. Oi? Você vai descobrindo novas coisas e vai se fortalecendo em outras coisas, né? É isso aí. E foi exatamente o que eu fui fazendo. Eu fui aprendendo a lidar com a natureza do meu cabelo. E exatamente por entender o meu cabelo, olha, eu tenho um cabelo puxado para afro. Então, ele tem que ser tratado dessa maneira. Eu não tenho que ficar sonhando com o cabelo que não é meu, né? E eu tive um choque muito grande, que eu te contei aqui, que eu comecei a falar, pô, eu preciso gostar do meu cabelo, quando uma colega minha teve alopecia, que é a queda total de pelos, né? Então, eu falei, gente, mas peraí, antes ter o meu pelo, né, do que não ter nenhum, né, vamos dizer assim. E aí eu fui um gerenciamento que hoje, né? E aí eu escuto coisa assim, não, porque seu cabelo é bom, porque seu cabelo, se a gente quer ele liso, ele fica, se quer enrolado, ele fica, seu cabelo é bom. Eu falei, né, mas a bondade do meu cabelo foi conquistada, né? É, Conquistada desde rejeitá-lo totalmente até aceitá-lo, para depois tratá-lo como tal, né?
E hoje, até hormônios da menopausa, tudo favoreceu o meu cabelo, né? Então, isso tudo foi muito gerenciado, mas assim, não é gerenciado com obsessão. É gerenciado assim, eu tenho uma vida inteira e eu também tenho um cabelo para poder lidar. É mais ou menos assim. Então, você também põe as coisas nas proporções certas, não é? Isso. E então, o Alessandro, fala para gente o que a disciplina da mentoria trouxe de transformação para você. Porque você já Então, falou para mim, né? Agora fala para o povo. então, as transformações foram realmente na vida social, o que que transformou, né? Como né, no trabalho, como eu lidero, tem a liderança, e Você é aí, líder, né? Você é chefe, né? isso, Você é que chefe. que, exatamente. E a minha forma de lidar com a minha equipe, ela era os meus sentimentos faziam com que distanciasse a equipe. E aí, usando suas ferramentas, né, eu consegui fazer uma aproximação melhor, uma harmonia melhor entre a equipe. A minha relação com eles hoje em dia é outra, né? E A aí, partir da mentoria. na mentoria e no curso de cura interior, onde você fala a questão das diferenças, né, das personalidades diferentes, como lidar com essas diferenças. Então, isso aí fez com que, né, eu, sabendo que o outro, né, tem as dores deles também, eu sei respeitar e eles também me respeitam, que isso é recíproco, né? E aí, hoje em dia, é muito mais harmonioso, não é tão conflituoso quanto antes, e aí a gente se comunica melhor, tem uma relação melhor do que antes, né? Na família também a gente começa, né, trabalhar muito, e aí o tempo é família, família, isso, né? Eu lembro que você pediu para listar quais são quanto tempo você fica acordado, quanto você dedica, então aquilo ali também me despertou, e aí essa relação familiar também a gente começa a trabalhar e a, a ter, né, mais envolvimento de forma mais clara, mais consciente. Às vezes você fica no mecânico, né? Chega em casa, trabalha, solta, vai, e é com a correria louca. E isso, né, tornou mais consciente com essa ferramenta que você trouxe, né, no curso. E aí a gente, nessa vida social, família, trabalho, tem as limitações, mas hoje não com tanta conturbação quanto antes, né? As emoções, eu comecei a entender, né, a compreender realmente as emoções, né? O medo, mas você tem alegria, você tem as outras, e aí Alessandro, calma, qual que é o sentimento que está mais forte aí? Vamos trabalhar, né? E aí você consegue não ficar, né? Todos nós somos seres humanos, a gente tem, né? As emoções aí afloradas, mas você consegue ter mais controle, não ficar naquela conturbação e levando, né? Às vezes você fica mais agressivo, chateia o outro que não tem nada a ver, então isso já tem mais controle. Então, a gente tem mais paciência, torna-se mais tolerante, e aí, Sem né, ficar engolindo sapo, não é? Não é que você sem, está fingindo que está bem. exatamente, Literalmente uma resolução, não é assim? exatamente. Né, igual você fala, o agradar não é uma relação boa, né, você tem que ser transparente, íntegro, e que é o mais importante aí, né? E aí entendendo o corpo também, né? Que o meu corpo ele está falando. E aí, opa, vamos lá, que tá, né? Vamos trabalhar isso aí. Então, né? A qualidade é outra e suportar os desafios ele fica mais leve, né? E aí você, né? As palavras lá que você fala de cura, né? Você não precisa ser livre para viver e vamos embora. E realmente é isso, né? E sabendo que o outro ele também tem uma dor. E aí a gente tem que, né, se ele manifesta de forma agressiva, da mesma forma que a minha dor era intensa e eu agredia,
hoje eu entendo que o outro também ele está passando por uma dor, eu tenho que ser mais tolerante, né? E isso é o dia a dia, você está falando, é disciplina, como dizer, orar e vigiar, né? Hoje, como é Não, que é? isso que você disse é fundamental, porque todos nós temos as nossas dores, mesmo que não identificadas, né? Mas a gente lida com outro que também tem, então a gente às vezes vai para cima dele com tudo, achando que ele já tinha que ter cumprido isso ou aquilo, mas na verdade ele está com essa dor emocional que ele também não sabe. Mas a partir da nossa consciência, você fala assim: ué, se eu estou sentindo medo, o que o outro está sentindo? Não é assim? Exatamente, é. É, às E vezes, aí, hum, não pode pode falar. falar. Não, Não eu digo assim pode. que às vezes em diálogos, né, com pessoas, como eu já tenho todo esse treino do olhar emocional, eu falo, me parece que você está sentindo isso, né? Mesmo não estou nem falando de ambiente terapêutico. E as pessoas falam assim, mas como é que você sabe? Eu falei, não, porque esse é o tipo de comportamento que tem como base esta emoção. Por isso que eu sei que você está sentindo. Eu tô vendo o seu comportamento. E o seu comportamento está me apontando para a emoção que domina você nesse instante. Né? E é isso que exatamente, é só o que você ensina lá na mentoria, né, no curso de cura interior. O workshop nessa correria minha não deu para. Comecei e já está lá, né? O online permite você ter acesso a outros momentos. Estou tentando ir nele, mas não consegui concluir. Mas realmente, né, hoje é o novo Alessandro aí, com novos desafios, né? Alessandro, você acha que quanto assim que o medo, quantos por cento você eliminou da dominância do medo na sua vida? Olha, Fala um Raquel, posso, com sinceridade, uns 90%. Por que que eu digo isso, né? Não esqueço lá do Ceará, gente, vocês não vão morrer. Vocês não, a doença, né? Vocês não vão ficar doentes, vocês só vão adoecer se vocês permitirem, né? E aí, isso aí ficou muito claro, e isso eu posso afirmar. Por quê? Se fosse antigamente, na pandemia, eu estaria surtado, né? O medo de que todos os idosos vão morrer, o medo de que vai acabar, né? Tudo. E aí, não, hoje tem segurança. Não, eu trabalho com segurança, né? Até que cabe a mim. Agora tem um risco. Agora, quando ele chegar, a gente vê o que realmente acontece, né? Pois Para a é, gente então, na verdade, você está como dizendo que trabalhar os seus medos através dessas ferramentas te preparou para esse momento com maestria, né? com certeza. Porque aí eu estou mais preparado, né, para que o próximo, né, o que que o medo faz? A gente pensar lá na frente. O que que eu posso fazer até hoje? Que cabe a mim até hoje? Amanhã a gente vai sentar, vai organizar, vão administrar isso e vão ver o que que realmente a gente pode fazer até naquele que cabe a mim como ser humano, como pessoa, né? Porque às vezes o medo faz a gente querer ser quem a gente não é, ou viajar naquilo que não existe, não Também. existe. É. E aí, o Alessandro falou muito do medo, porque era um sentimento dominante, né, Alessandro? Com Mas nós certeza. temos outros sentimentos de base emocional de distanciamento, como a raiva, a solidão, a E vencer inferioridade. o medo também me abriu porta, assim, para coisas pessoais, né? Uhum. Várias outras coisas que, né, você mesmo orientou, que me limitava para buscar aquilo que já estava pronto para mim e eu estava perdendo por ficar parado ali e não correr atrás, né? Que Isso, bloqueia a gente, né? Então, isso. Então, você também teve conquistas pessoais, financeiras, é isso que você está falando? exatamente. Uhum. Comprou a casa própria? É isso. Já abri oportunidade para para, né, outras buscas aí, para mais sonhos, né? Aí Uhum. já abriu, então estou correndo atrás aí, Com muito mais segurança. com muito mais segurança, clareza, né, com mais domínio, Isso. Alessandro, você diria que hoje a sua vida é mais prazerosa? muito mais. Uhum. Por quê, né? Hoje eu tenho tempo para minha família,
eu estou no trabalho, né, com propósito, igual você sempre coloca, né, tem um propósito exatamente. E aí a gente começa a fazer sentido e não ficar escravo, né, do dinheiro, do trabalho, de um todo. Isso. Então, realmente, as disciplinas que você foi alcançando para gerenciar suas emoções, e não só suas emoções, para gerenciar o seu trabalho, para gerenciar esse momento da pandemia com pessoas de alto risco, são disciplinas que tornam a sua vida mais segura e prazerosa, não é? Não é assim? E a relação comigo mesmo, né, o autoconhecimento, né? Tem isso também, né? Exatamente. E aí, né, você começa a se relacionar com você mesmo de uma forma mais respeitosa, com menos punição, autopunição, Isso. Com mais confiado, né? flexibilidade, sem cair também na libertinagem, né? É impossível também para pessoas muito responsáveis cair na libertinagem é muito raro. Mas assim, de qualquer maneira, para quem é muito responsável, qualquer coisa que a gente deixa de fazer já dói muito, né? Não é assim? Não fica se cobrando, né? Isso. Então, hoje eu aprendi que a perfeição é o ato de fazer, né? Isso. Basta simplesmente fazer. A perfeição, isso não existe, né? O fazer já é É, perfeito, né? o fazer já é perfeito. Eu sempre falo assim, ó, a nós cabe fazer, o resultado não nos cabe só a nós, não é? Exatamente, é. Então, assim, é claro que a vida acaba sendo muito mais generosa do que a gente imagina. Muito mais sementes que são plantadas vão brotar do que vão morrer ali debaixo da terra. Mas a gente precisa acreditar nisso no nosso âmbito pessoal, né, Alessandro? Se Vamos para a você não parte tivesse espiritual, né, acreditado Raquel? que. Ah, oi? Vamos para a Oi? para a parte espiritual agora. Deus já, Então vamos. Deus já nos já salvou, nos salvou, né? E deixou vida plena e abundância e a gente não Isso aí. sabe usar isso. É. É, né? E o pior, né, Alessandra, às vezes a gente acredita que o sofrimento é um desejo divino para nós, né? Que é o castigo, né? É. O que é E absolutamente destruidor, porque se um ser tão potente me quer me ver mal, como é que eu vou ter força para lutar, não é? exatamente. E deixa de viver aquilo que ele já deixou pronto para nós, né? É. E E hoje, aí, Alessandro, a palavra de hoje, né, na missa, primeira leitura e a multiplicação dos pães, ela me marca muito, ela tem tudo a ver com a minha caminhada. E também a segunda leitura, né, que nada nos separará do amor de Deus, né, muito forte isso. Mas o 55 de Isaías fala: vinde comer sem ter com que pagar. Ou seja, se a gente vai trazendo para uma realidade aqui como a nossa, você já tem prazer, o prazer de viver, o prazer de respirar, o prazer de comer. Então vem viver a graça do que é isso, que tudo mais lhe será dado em acréscimo, não é assim? com certeza. Ué. Exatamente. Né? E aí, às vezes, a gente fica preso, né? Uhum. E aí os limites não proporcionam a gente viver essa vida próspera de abundância, né? Fica É, aquela crença de que, ah, eu não mereço, né? Não é isso. merecedor. Você falou da viagem aí da pessoa, né? Que viajou, aí acaba às vezes aí, né? Trazendo esse não merecimento e aí acaba trazendo toda uma viagem que Exatamente. poderia ser uma viagem que poderia ser de, né, de prazerosa, de viver aquilo que ela merece, cai no, naquilo que tudo ruim, né? Exatamente. Exatamente. E ali perde-se o brilho, né? Até daquilo que seria grandioso, perde-se o brilho, né? Aquilo virou um Exatamente. desprazer. Essas disciplinas, essas rotinas que a gente vai implementando, elas não inviabilizam a nossa rotina de trabalho, né? Pelo contrário, né? Ela até às vezes potencializa, né? A gente consegue fazer essas coisas e faz tão bem que acaba que rende mais, né? Vamos dizer assim. Porque você imagina aqui, Alessandro, uma reunião com a sua equipe só com conflito. Você ia precisar de 3 horas a mais de reunião para primeiro acaba a briga nas reuniões para depois tentar resolver alguma coisa, né? Não é E assim? conseguir resolver depois. É, Porque às e vezes conseguir.
Porque se existe o conflito e você não for o, não trazer emoções ali realmente de aproximação, você não vai conseguir nunca trazer resultados, você nunca vai conseguir, pelo menos, né, minimizar o conflito. Então, isso tudo é importante, porque se você não está ali na harmonia, não, você como líder é o espelho, né, da equipe. E se você está ali Exatamente. exatamente não trazendo essas emoções de aproximação, nada funciona e aí, como diz o outro, né? Salve-se quem puder. Que aí, É. né? E Porque aí aí são dá. retardos e retardos que vão acontecendo, né? A gente, quer dizer, a gente já tem a urgência de alguma coisa e não solucionou, porque a gente não teve habilidade, e o outro também. Então aí vai mais, aí vai juntando, né, coisas que a gente não consegue resolver, porque aí já tem a urgência que não foi resolvida, já tem essa do conflito que foi gerado agora, aí quando é semana que vem outra coisa, e é um baú interminável de coisas literalmente desprazerosas, né? E até Exatamente. adoecedoras, porque Com certeza. uma vida só de desprazer é uma vida fadada mesmo a uma morte precoce, né? Agora, lembrando aqui então do ponto que eu disse, né, que o prazer ele não está ligado, o desprazer, desculpe, não está ligado a obrigações. O desprazer ele está ligado à nossa sensação de corte de liberdade, às nossas sensações de estar sendo podado. Às vezes nós mesmos podamos, nosso senso de incapacidade, né? Não vou dar conta, então nem tento. Então a poda às vezes vem até de mim, né? É, é, e essa questão de que você cumprindo uma disciplina, você tem um resultado mais rápido e por isso você vai antecipando graças que vão deixando você muito mais leve. E acreditar que essas disciplinas aplicadas, elas de fato vão levar a resultados, né? É o que eu falo Com assim, ó, a certeza. gente acredita num tanto de coisa, né, Alessandro? Por que a gente não acredita na nossa mudança, né? Eu falo Com assim, ó, a gente certeza. acredita em celular, a gente acredita em tecnologia, a gente acredita no automóvel, a gente acredita em tanta coisa, por que a gente não pode acreditar nas potências que nós já temos, não é verdade? Exatamente. Se você for pensar lá nos primeiros, a gente sabe um pouco sobre a questão do automóvel, né? O quanto que, enfim, foi uma luta, né, para esses fabricantes de automóveis, o quanto que as pessoas duvidavam daquela máquina, né? Quando andavam só de charretes, por exemplo, não é verdade? Mas esse negócio É, aí vai funcionar mesmo, né? Hoje em dia nós estamos com um mundo absolutamente dominado por automóveis, já precisando até mudar isso, principalmente por causa do combustível, a forma, né, de ter o combustível. Mas isso vai mudar a forma do combustível, né? Nós já estamos no caminho de energia limpa, né? O planeta não vai suportar essa combustão que existe hoje. Mas um dia, um tanto de gente não acreditou em automóvel, né? E hoje a gente põe um automóvel na estrada e vai, não é assim? com certeza. A gente Mesma pode coisa, até não acreditar em nós como bom motorista, mas que a gente acredita na máquina, acredita, não é? com certeza. E aí, quando a gente acredita, facilita a vida da gente, né? É isso aí. Tem gente que, Sem igual a ser de internet. forma fantasiosa, né, Alessandro? Alessandro, essa Exatamente. aplicação de todas essas técnicas aí trouxe uma mudança de vida para você numa média de quanto tempo? Você acha que com 6 meses você já sentiu uma mudança significativa? Depois da mentoria já ali Dos da 40 primeira dias. mentoria, dos 40 dias, já foi ali uns 40%. Depois, com o curso de cura interior, já foi ali para uns 60, 70, né? E trabalhando diariamente agora está nos 80, 90, né? Que não pode esquecer, né? É. Vai, volta lá nas aulas, dar uma olhadinha, que a gente já sabe onde estão os arquivos, basta ir lá e Uhum. dar uma recapitulada e vamos embora, né? É. Ô, querida, eu quero agradecer, tá? Seu carinho comigo, agradecer aí também sua esposa, agradecer por você ter dito sim ao meu convite de última hora. Nós temos 26 segundos para dar boa noite, né? Amanhã Eu nós que estamos juntos agradeço. às 20 horas. Ah, Eu que agradeço aí por todo o seu conhecimento, né? Que realmente trouxe mudanças para mim. E obrigado aí pelo carinho também, pela atenção,
né? Que é o que a gente precisa, de profissionais que realmente fazem a diferença